Olá, boa noite, queridos e queridas. Acharam que eu ia esquecer de estar aqui hoje com vocês? Não, de jeito nenhum. Estou aqui presente, na presença do Pai, assim como vocês também vão entrar agora na presença do Pai. Estejam todos convidados a participar desta live. Vamos ficar juntos aqui reunidos, buscando o entendimento no livro de Salmos. Hoje nós vamos dar encerramento do livro de Salmos. Vamos falar do Salmo 149 e 150. A festinha de Natal já passou, passamos uma semana abençoada, né, na presença do Senhor. Passamos uma semana com nossos familiares, né, com aqueles, até com alguns amigos mais chegados, né, a gente que acabam se tornando parentes, né, como se fossem parentes da gente, e aí passamos todos juntos ali com os nossos familiares, abraçando uns aos outros, abrindo os presentes, engrandecendo o nome do Senhor, porque na verdade o aniversariante foi Jesus, né? O aniversário dele foi ontem, ele nasceu, está aqui no meio de nós, presente, né? Está assim, junto daquilo, da criação dele, né? E nós temos que louvar, engrandecer o nome do Senhor. Não podemos de jeito nenhum esquecer do aniversariante, né? O aniversariante foi ele, né? O aniversariante é o nosso Deus, que nos enviou tantos mandamentos por essa terra fora, né? Que nos dá sempre livramentos, que nos protege, que nos guarda. O aniversariante, ele está sempre presente nas nossas vidas, não é mesmo? Então, louvaremos o nome do Senhor, né? Que toda a terra se una para louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome dele, dizer o quão grande e maravilhoso ele tem sido nas nossas vidas, não é mesmo? Porque Deus é lindo, ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, não é mesmo? Devemos continuar engrandecendo o nome do Senhor. Então, todos nós vamos agora buscar estar na presença do Pai, agradecendo por um Natal tão maravilhoso, e vamos buscar entendimento no Salmo 149 e no Salmo 150. São os dois últimos salmos da nossa Bíblia, né, que nós viemos desde lá do início, e depois vamos entrar no livro de Provérbios. Vamos entrar no livro de Provérbios e vamos então procurar ler cada provérbio, né, entender dentro daquilo que o salmista colocou ali pra gente, tá bom? Eu gostaria muito que você que está chegando novo se inscrevesse no canal, tá bom? Se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, depois você aperta no sininho e na palavrinha todas. Você fazendo isso, você já vai estar inscrito e inscrita no canal. Não, você não paga nada por isso. Apenas se inscreva, que eu venho trazer sempre aqui uma palavra amiga. Aí você vai ver uma mãozinha assim do lado, né? É o papo firme, né? Você vai ver essa mãozinha aí do lado, é o papo firme. Essa mãozinha é para você dar um like nela, apertar ela também. Dá um like, ó. Dá um like para você mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que eu falo aqui, né? Que eu trago para vocês e do que vocês veem aqui. Que é importante que você deixe esse like para que o canal fique ciente de que você está gostando e que ele pode levar essa transmissão para tantas outras pessoas. No final, você vai compartilhar, vai convidar alguém para participar desse estudo do livro de Salmos. Vamos todos estar aqui contentes, alegres, buscando entendimento na palavra do salmista, naquilo que o salmista deixou aqui para a gente, tá bom? Vamos todos buscar entender o que o salmista quis passar aqui para a gente, tá bom? Vamos entender na palavra aqui. Então, vamos nos posicionar para poder dar início à nossa leitura, né, do livro de Salmos. Você já se assente aí, procure um localzinho na sua casa, onde você possa se sentar e ouvir
e prestar atenção para que você possa passar para uma outra pessoa, tá bom? Seja muito abençoado, porque o Senhor, Ele vê tudo e Ele gosta, Ele se agrada quando nós nos colocamos na presença dEle, quando nós nos colocamos a querer entender, aprender o que Ele tem para nós, tá bom? Através dos salmistas. E depois eu venho dando as explicações, vou falando, né? E aí você vai se tornando uma pessoa mais temente a Deus e com mais fé, né? Que cada vez que a gente ouve a palavra, cada vez que a gente busca entendimento na palavra, mais a fé vai crescendo e a gente vai se aperfeiçoando e Deus se agradando da gente. E com isso nós podemos buscar uma alma para o reino de Deus. Se você convidar alguém para vir participar do estudo, você está evangelizando, você está buscando essa pessoa para o reino de Deus, e essa pessoa futuramente vai te agradecer muito, porque ela vai entender o quão grande e quão maravilhoso é esse Deus na vida dela e nas nossas vidas em geral, não é mesmo? Porque Deus, Ele é lindo, Ele habita em nós, desde que você o busque, desde que você creia que Ele é o verdadeiro Deus, não existe outro além dele, não existe outro Deus além desse Deus que nós conhecemos, que nós amamos, que Ele nos ama e nos admira. Ele ama estar nas nossas vidas, para nos socorrer, para nos ajudar, para nos libertar, para nos fortalecer, que Ele é a nossa força. Então nós precisamos nos unir, porque a força a união é que nos traz força através da palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? A união nos fortalece. Então vamos nos regozijar na palavra de Deus. Eu já estou aqui com a Bíblia na minha mão. Eu vou ler o Salmo de 149 e o Salmo 150. Depois que eu ler esse salmo, eu vou ler também a explicação que está na Bíblia e também vou falar mais alguma coisinha, tá bom? Referente ao salmo, tá bom? Aos dois salmos. Então, vou dar início. O Salmo 149 fala sobre os fiéis que louvam a seu Deus. Os fiéis que louvam a seu Deus. Inicia-se assim no versículo 1, diz assim: Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Salmo de número 150. Fala que o salmista exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. Toda a criatura, todos. Você entende? Então diz assim: louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos.
Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos antissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então vamos entender aqui. Este Salmo de 149, no versículo 2, ele está dizendo assim: alegrem-se Israel naquele que o fez, e regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Então, está dizendo que por maiores que sejam as lutas das pessoas que são justas, dos justos, né? Por maiores que sejam, ele não deve esmorecer. Por maiores que sejam as nossas lutas, nós não devemos esmorecer. Você entende? Nós devemos buscar estar nos fortalecendo. Porque, afinal, além das suas dificuldades, das suas ou das minhas dificuldades, né, que nós temos, nós seremos momentaneamente, porque elas são momentâneas, acontecem momentaneamente, você entende? Então nós devemos lembrar que possuímos muitos outros motivos para que nós possamos nos alegrar, que aquela dificuldade é só momentânea, você entende? É momentânea, mas nós temos muitas coisas para que a gente possa se alegrar, não é mesmo? Afinal de contas, Deus é conosco, Ele não nos abandona, não é mesmo? Ele nos protege. O nosso Rei, Ele nos protege. Primeiro que Ele foi, aqui no caso, né, diz assim, ó, além das suas dificuldades serem momentâneas, deve lembrar que possui muitos outros motivos para se alegrar no seu Rei. Primeiro, foi escolhido dentre as inúmeras pessoas para para servi-lo e ouvi-lo. Segundo, é protegido pelo Altíssimo. E terceiro, possui o nome, a palavra e numerosas promessas de Deus. E finalmente tem a garantia da salvação. Nós temos a garantia da salvação, não é mesmo? E diz assim também, ó, regozijem-se muito em Deus. Então, nós devemos regozijar-se em Deus. Diz também no Salmo 149, no versículo 4, que fala sobre ornará os mansos. Aí está dizendo que o pecado que antes desfigurava a face da pessoa, dando lugar, desfigurando a face da pessoa, tirando a beleza da pessoa e tirando a salvação, porque o pecado faz isso. Mas essa beleza é a glória de Deus. Então, essa glória de Deus, ela tem que ser refletida em nós que somos filhos de Deus. Então, ela está, essa beleza, ela tem que estar ao nosso alcance. Como? Através quando nós nos humilhamos para Deus, tá bom? E também fala sobre a espada nas mãos. No versículo 6 desse Salmo de número 149, fala sobre a espada nas mãos. Então, está falando que o justo é convocado a adorar a Deus, mas deve estar pronto para o combate que a fé exige. Porque, assim, nós passamos tantas dificuldades, não é mesmo? Tantos problemas, que nós temos que estar pronto em fé, buscando, crendo que Deus é conosco para que a gente possa combater os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos desânimos, né? Nós não podemos nos deixar levar pelo desânimo. E também diz que a palavra de Deus, ela é comparada à espada de dois gumes, ou fios, como diz, né? Quando ela penetra no íntimo de uma pessoa, transforma a vida completamente daquela pessoa. Entendeu? O que está mostrando este salmo? Vamos também falar sobre o Salmo 150. O Salmo 150 fala sobre a maior honra. O que está falando sobre a maior honra?
Porque quando fala assim, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Então está falando louvai Ele na maior honra, né? Porque Ele é o poder, não é mesmo? E diz assim, ó, que nós rendemos ao Senhor estar em viver de forma correta e justa. Não, desculpa, eu pulei aqui. Então, quando está dizendo assim, que está comparando tá certo, gente, desculpe, eu fiz confusão aqui. Quando está falando a maior honra, que nós devemos render ao Senhor em viver de forma correta e justa diante de Deus, né? De acordo com a vontade de Deus, ou seja, nós devemos andar reto no caminho de Deus, não é mesmo? Viver conforme a vontade dele, porque a vida de quem deseja agradar a Deus deve ser uma exaltação diária a ele, ou seja, com atitude que mostre fé, que mostre compaixão, que mostre amor, que seja uma coisa diária, você entende? E que nós possamos agir com justiça, sendo justo. Isso nos dá prazer e dá também prazer a Deus, né? Pois de nada adianta abrir os lábios para honrar a Deus se no coração e na mente, no comportamento, não há a verdadeira expressão de louvor, né? Que ele deseja, que é quando a gente louva com toda pureza, com toda satisfação, né? Por meio de uma vida longe de pecados e de injustiça, você entende? Então esse Salmo de 150 é um salmo bem assim, que fala de firmamento, que nós devemos nos posicionar, né? Nos afirmar na presença do Pai. Então, quando fala no firmamento, está falando que as superfícies das águas espelham os céus na terra e os céus espelham a glória de Deus. Desde a fundação do mundo, que o firmamento proclama solenemente a todos, todos nós seres humanos, o poder e a qualidade extraordinária do Altíssimo. Você entende? Então, esse salmo está falando do posicionamento, que nós devemos nos posicionar, nos colocar, né, firmemente diante de Deus. Está falando sobre tudo quanto tem fôlego, lá no versículo 6, né? O versículo 6 fala assim: tudo quanto tem fôlego, louvem ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, a ordem é louvar, é se dedicar tantas vezes que forem necessárias, tantas vezes neste e nos demais salmos. Nós devemos exprimir o que o Altíssimo deseja de todos nós, seres viventes. Nenhuma criatura existiu por si mesma, pelo contrário, deve sua origem ao Criador, portanto, deve usar todas as suas forças e talentos para honrá-lo. Nós devemos honrar esse Deus, não é mesmo? Engrandecê-lo, além de motivar a adorar a Deus, ler os salmos, porque os salmos, eles possuem muitos propósitos. Cada salmo, né, que esses salmistas deixaram para a gente, cada um deles fala de uma coisa, são propósitos que nós devemos entender e procurar fazer o que é certo, né? Então, um deles mostra que a vida possui altos e baixos. Cada salmo mostra uma coisa e nós passamos mesmo por altos e baixos, não é mesmo? Nós passamos, ou seja, todos nós passamos por momentos de exaltação e até de humilhação, né? Nós passamos por momentos de humilhação, né? Eu mesma já passei muitas humilhações e às vezes acontecem muitas coisas que ainda passo algumas humilhações. E aí eu choro muito, derramo minhas lágrimas, mas eu me regozijo em Deus, eu me ajoelho para Deus, eu oro a Deus e peço a Ele que me ajude, sabe? Porque eu preciso dEle, eu não posso viver sem o Senhor,
Sem Deus eu me sinto enfraquecida, você entende? Então eu creio que toda a humanidade é assim. Nós devemos buscar, mesmo de que a gente estejamos em lágrimas, nós devemos buscar a Deus e agradecer a Ele pelo muito que Ele faz nas nossas vidas, porque Ele nos ajuda o tempo todo, não é mesmo? Deus nos ajuda o tempo todo. Ele traz felicidade para a gente, mesmo que a gente esteja triste, Ele traz a felicidade e tira as dores da vida da gente. Então, revelar-se a Deus não é vergonha, humilhar-se a Deus não é vergonha, né? Porque Ele merece. Isto é a nossa, nós estamos nos dedicando, nós estamos obedecendo e tendo temor à palavra dEle. Então, louvamos ainda mais a esse Deus, nem que seja lá na eternidade, né? Tá dizendo assim, ó, e o nosso temor para o louvarmos ainda mais na eternidade, seja ainda mais na eternidade. Então vamos entender aqui sobre o Salmo. Vamos voltar lá no Salmo 149. Já falei a explicação da Bíblia e agora eu vou falar assim, o esboço que eu fiz, né? Que eu sempre faço um esboço daquilo que eu leio, né? Então, esse Salmo 149, ele fala sobre a vivência de um fervor a Deus, de estar ali buscando Ele com toda veemência, com toda verdade, você entende? Isso a gente deve praticar isso constantemente. A prática de louvar a Deus é importante, porque isso está demonstrando a importância de Deus, o significado que Deus tem nas nossas vidas, você entende? Mostra quão grande, quão maravilhoso é esse Deus nas nossas vidas. Então, se nós agirmos de forma assim, sem prazer, né? Assim, faz as coisas sem prazer para Deus, ou faz tudo pela metade, isso tá mostrando que nós não estamos sendo verdadeiros com Deus, você entende? Existe aí um pouco de fraqueza, existe aí um pouco de desonestidade, uma coisa que não é verdadeira, você entende? Então, nós precisamos se manter constantemente nessa prática, na prática de louvar a Deus, você entende? Para que nós possamos demonstrar para esse Deus que nós conhecemos, que nós o amamos, que Ele significa muito para nós e que Ele é importante nas nossas vidas, você entende? Então, por isso, nós devemos encontrar em Deus a nossa fortaleza. Quando nós louvamos, nós encontramos nele a nossa fortaleza. E esses salmos também são importantes. Todos os salmos são importantes. A importância do salmo e a importância que nós temos na adoração a Deus mostra para Deus que nós o amamos. E aí ele se manifesta nas nossas vidas para cumprir com as promessas dele, você entende? Ele se manifesta para cumprir com as promessas dele na nossa vida. Por quê? Porque ele é o juiz da terra. Ele é o criador de tudo, né? Então, ele determina todas as coisas nas nossas vidas. Você entende? Ele determina todas as coisas. Então, ele sabe se nós somos merecedores ou não, porque ele é o juiz, né? Ele é o juiz absoluto. Então, ele é que determina se fulano merece ou não merece. Você entende? E aí, ele faz o julgamento, ele decreta ali
ele decreta a absolvição ou não daquela pessoa, você entende? Por isso nós devemos nos humilhar para Deus, confessar a Ele nossos erros, nossos pecados, mas também louvá-lo, engrandecê-lo muito, para mostrar para Ele o quanto nós o amamos, o quanto Ele é importante na nossa vida. Você entende? Nós devemos se render para Deus, né? É falar, Senhor, eu me rendo aos seus pés e eu preciso que o Senhor seja comigo, me ajude nisso, mas também agradeça. Senhor, muito obrigado pelo esse ar que eu respiro, pela minha vestimenta, obrigada, Senhor, pela minha alimentação, pelas provisões, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Agradeça sempre, agradeça pelos amigos, agradeça pela família, agradeça pela saúde, agradeça pela união, pela paz, pela felicidade, pela alegria que Ele traz na nossa vida, porque só Ele tem prazer em nós, Ele tem prazer naqueles que têm prazer nele, você entende? Deus tem prazer naqueles que têm prazer com Ele, naquele que é verdadeiro para com Ele. Mesmo a pessoa às vezes sendo pecador, Deus tem prazer, mesmo essa pessoa sendo pecador, porque essa pessoa se humilhou, essa pessoa pediu que Ele tivesse misericórdia. Então Deus tem prazer também nessa pessoa e ajuda essa pessoa também. Por isso nós devemos honrar sempre a esse Deus. Nós devemos celebrar sempre e devemos nos render em louvor a Ele. Sempre nos render, porque Deus, Ele reaviva as nossas vidas, né? Ele faz com que Ele é a nossa única esperança, é Ele que reaviva as nossas vidas. Então, esse Salmo de 150, esse Salmo, o salmista, ele está convidando, né? Ele convida todos os homens e todos os seres da terra, todos os homens em geral. Quando fala todos os homens, está falando homem, mulher, criança, adulto, idoso, todos. E também todo ser vivente. Você entende? Todo ser vivente, para poder louvar o nome do Senhor, se posicionar, ter um firmamento ali com Deus, se afirmar na palavra de Deus e ouvir ressoar da voz dele, né? Como é que eu vou dizer? Não é bem, ouvir o sussurro dele, né? Porque a gente, aquele que busca bem a Deus, que busca verdadeiramente, você consegue entender, ouvir o que Deus fala com você. Ele fala no seu íntimo. Ele traz coisas no seu pensamento e você então entende, sabe que é a voz de Deus falando com você. Porque quando nós fazemos o firmamento de louvar a Deus e buscá-lo, nos humilhando, nos confessando, a gente consegue saber quando é Ele que está falando com a gente, você entende? Então, o salmista, ele buscava convidar todas as pessoas em todos os lugares e em qualquer ocasião ou qualquer momento, ele buscar todos para louvar o nome do Senhor, buscar em Deus. Então, nós devemos louvar porque Ele é o grande e maior do que qualquer coisa nessa vida. Ele é o grande soberano, você entende? Ele é o grandioso, quão grande e maravilhoso tem sido Deus nas nossas vidas, não é mesmo? Então nós podemos imaginar quantas coisas Ele faz para a gente. Conclusão disso, que nós entendemos que todo ser que respira deve louvar a Deus. Sabia que as árvores respiram? Que as árvores falam? Elas falam. Uma planta, né? Tudo, gente, todo ser que respira deve louvar a Deus. Os animais, né? Os seres humanos, os vegetais, tudo respira. Tudo é de Deus, tudo foi Deus que criou. Você consegue entender o que eu falo? Então,
conclusão que nós temos disso é que quando Davi ele convidava, exortava as pessoas, ele estava convidando a todos, todo ser que respirasse, a louvar a esse Deus grandioso, né? E eu lembro de um louvor que fala: quão grande é o meu Deus. Eu não lembro direito assim, eu lembro um pedacinho, mas é mais ou menos isso, né? Nós devemos louvar ao nosso Deus, que Ele é grandioso. Então, amanhã eu venho com vocês, dando início ao livro de Provérbios. Vamos continuar estudando, entendendo o que cada coisas aqueles homens do passado deixaram escrita para a gente ler, entender, refletir e procurar fazer o que é certo, tá bom? Amanhã eu venho com o livro de Provérbios, vou falar sobre o princípio da sabedoria, tá bom? Amanhã eu venho falando sobre isso. Então, Deus os abençoe grandemente. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais um ano que já está aí, né? Já só uma semaninha para a gente iniciar um novo ano. Devemos orar a Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e buscar melhorar para o ano vindouro, tá bom, gente? Vamos estar presente com Deus. Você que não me conhece, eu sempre entro aqui, esqueço de me apresentar, mas eu sou Elizabeth Guilhermina, sou evangelista. Você convida uma pessoa para participar desse nosso canal, tá bom? Compartilhe essa palavra e diga: olha, eu conheço uma pessoa que faz uma live falando sobre toda a Bíblia. Vamos participar? Você não gostaria de participar comigo? Então convide essa pessoa, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e abençoados. E até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.